a mais um de Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianco. É uma honra ter você aqui conosco em mais um episódio, onde eu recebo convidados diferentes, especiais, falando de diversos assuntos, com o objetivo de edificar a sua vida. Você que é novo aqui no canal, já se inscreve tanto no YouTube, no Spotify, ativa as notificações para não perder nada, porque além do meu convidado de hoje, tem muita gente legal passando por aqui, trazendo muitas chaves, insights. Já são mais de 40 episódios aí na nossa plataforma, tanto do YouTube e no Spotify, que com certeza vai edificar a sua vida. E ele é casado com Érica Pozella Vilar, pai de 3 meninos, formado na Victory Bible College em Tulsa, em Oklahoma, pastor desde 2014 na igreja IA Church sede em São Paulo, onde tem transmitido a sua paixão pelo evangelho puro e simples. Pastor Ramon Vilar, é uma alegria ter você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Drica. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É muito bom sempre quando a gente se reúne com pessoas sérias para compartilhar aquilo que tem ardido no nosso coração. Obrigado por essa oportunidade, por essa plataforma incrível. E que seja um tempo maravilhoso aqui. Com certeza, com certeza. A gente ensaiou tanto para ter esse papo, né? Mas eu sei que Deus preparou a hora certa para a gente estar aqui. Com certeza virão muitos insights, chaves e palavra de Deus aí que com certeza vai tocar o coração de muitas pessoas. Vai ser top. E me conta um pouquinho, né? Além, eu também não sei muito da sua história, mas as pessoas também que estão nos ouvindo. Como que surgiu, como que você foi parar aí para realmente hoje ser pastor em tempo integral? Conta um pouquinho. É uma boa história, né? Eu nunca tive o sonho de ser pastor. Nunca passou pela minha cabeça essa questão do chamado pastoral. Meus pais frequentavam a igreja católica e eles se converteram ao protestantismo, né? Quando eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos. E eu comecei a frequentar a igreja evangélica junto com eles, né? E a gente transitou em algumas igrejas, eu junto com eles. Então eu costumo dizer que eu sempre fui um bom cristão. Eu sempre tive valores, meu pai sempre foi um homem muito correto, muito trabalhador, muito honesto. Então foram valores que eu recebi, né, do meu pai, valores que eu recebi da minha mãe a respeito de lealdade, de compromisso. Então eu fui um ótimo cristão, né? E eu comecei a frequentar a igreja, a Palavra Viva, que hoje é a Church, quando eu tinha uns 12 anos, e aí me apaixonei pela minha esposa hoje, que hoje a minha esposa foi Nossa, desde essa época? Foi o amor da minha vida, da minha infância, foi ela. A gente começou a namorar com 15 anos. E sempre naquela pressão pô, eu preciso ter um encontro com Deus, não dá pra eu me relacionar com Deus através das experiências que os meus pais tiveram, porque o meu pai teve uma conversão muito séria, muito genuína. A gente quer ter as nossas histórias, cara, experiências e o nosso testemunho. Exato, e eu precisava, né? Não dá pra me relacionar com Deus ouvindo a história do meu pai, né? Eu precisava de algo, eu sempre tive uma inquietação muito grande na minha alma a respeito disso, pô, por que a minha religião é a certa e a dos outros é a errada, né? E foi quando em 2006, quando eu tinha 19 anos, eu tive o meu encontro verdadeiro com Deus. Quando eu tenho esse encontro verdadeiro com Deus, muitas coisas começam a mudar na minha vida. Portas começam a ser abertas. Não tem como ter uma experiência com Deus e ficar igual. Não tem como. Ele me mudou de cabeça para baixo, assim. Ele me transformou. E a partir daí eu começo, então, a olhar a questão da liderança dentro da igreja de forma diferente. Também não almejando essa questão do pastoreio. Eu casei, eu me tornei pastor dos jovens. Hoje vocês estão há quanto tempo casados? De 14 anos casados. 3 filhos, o Enzo de 11. O bebê que acabou de nascer. O John vai fazer 6 e o Gaelzinho que nasceu agora tem 4 meses. E eu virei pastor de jovens, virei líder de jovens. Posteriormente, em 2014, nós fomos ungidos pastores. Aí mudamos em 2015 para os Estados Unidos, voltamos ali quase que no começo de 2019. Mas foi um tempo sabático que vocês foram para lá ou não? Foi um direcionamento de Deus. Mas foi para um capacitar? Foi para me separar mesmo, para estudar. Na verdade, eu sempre trabalhei na área secular, na área comercial. Isso sempre é o que eu te falei. Como eu não tinha o intuito de ser um pastor, a minha mente, a minha visão era: eu quero ser muito bem sucedido naquilo que eu faça. Eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser tão próspero a ponto de eu conseguir dar metade do meu dia para a igreja, ajudando, servindo, consertando o que tiver que consertar. Essa sempre foi a mentalidade minha do mente. reino, né? De realmente sempre foi contribuir para o reino.
E o que E aconteceu... ser também a expressão na esfera da sociedade que você Exato. estiver inserido. Exato, só que eu tinha essa inquietação. Poxa, eu vou acordar todo dia, vai ser a mesma coisa. Pro resto da minha vida vai ser assim. Eu vou acordar, eu vou trabalhar igual um maluco, eu vou viajar, vou ficar longe da minha família, eu vou ganhar o meu salário, eu vou pagar as minhas contas, e aí o mês que vem vai ser a mesma coisa. Eu vou viver esse ciclo. E eu sempre tive essa inquietação. E o meu pai sempre me falou algo, ele sempre falou, filho, cachorro de 2 donos, ou morre gordo ou morre de fome. Verdade. Você vai ter que uma hora optar para onde você quer ir, porque senão você não vai conseguir exercer com excelência aquilo que Nenhum nem outro. nenhum nem outro. E foi isso. Um dia eu conversando com a Você minha tinha esposa, palavras, promessas, assim, que eram liberadas sobre a sua vida com relação ao pastoreio? não, com relação ao pastoreio não. Eu tinha coisas assim, que quando eu tinha acho que uns 12 anos, uma pessoa olhou para mim e falou assim: "Você tem um dom de cura". Eu vejo o dom de cura sobre a sua vida, Deus derramando isso. E esse ministério realmente foi ativado após um tempo, né? E é lindo ver isso acontecendo através do Espírito Santo. E aí teve um dia que eu falei, conversando com a Érica, eu falei, ó, eu sinto que do jeito que tá não tá bom. Eu não me acho um bom líder de jovens, eu não acho que o meu pastoreio tem sido eficiente. Eu sinto que é tempo da gente mudar, ir para um outro lugar. Só que eu não sabia como ela ia responder, porque pensa, eu tinha uma ótima vida, Aham, eu tinha uma vida tranquila. sim. Eu ganhava super bem, eu tinha o que eu queria, a hora que eu queria, eu trocava de carro o tempo Eu tinha uma inteiro. vida confortável Caramba, também, né? né? E assim, não, eu tava numa zona muito confortável. E aí eu E falei, Deus não quer muitas vezes que a gente fique nesse lugar, né, Ramon? se a gente não se expõe, a gente não experimenta. É É verdade. isso. E aí eu falei, vamos mudar? Ela, vamos mudar para os Estados Unidos, você faz curso de inglês, você aprende inglês. Eu não sabia falar inglês, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Nossa, e foi na cara e na coragem. Fui, larguei tudo que eu tinha E aqui por que você escolheu esse local aqui, esse Victory Bible por um direcionamento de de Deus. Porque a Deus? princípio eu ia para uma outra universidade, que chama Oral Roberts, Ah, show. né? Era para lá, mas Deus simplesmente fechou as portas. Assim, de um jeito muito claro para nós, que Que não já foi era uma aquele lugar. resposta, Que já né? foi uma resposta, assim, mas foi muito nítido como ele direcionou para que não fosse esse lugar. E é aí o que eu falo para você de estar no lugar certo, lugar onde Deus nos colocou no tempo certo. Uhum. Lá eu vivi as melhores experiências na minha vida e tive as maiores dores da minha vida. Foi naquele lugar que eu fui tratado, foi naquele lugar que eu me tornei melhor como marido, que eu me tornei melhor como pai, que eu também vi a mão cuidadosa de Deus quando a minha esposa teve 2 abortos ali espontâneos e a gente sozinho naquele lugar. Sim. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus nos detalhes, eu vi ele me curando da depressão naquele lugar. Então, tinha um propósito eu ir para essa Sim. escola, para esse Bible College, para que eu recebesse enfim, esses ensinamentos que eu tive na minha vida. E esse destravar, né? E acho que essa capacitação, né? Pra você estar hoje no lugar que você tá hoje. Muito. Eu olho o Ramon de 8 anos atrás, que foi mais ou menos o tempo que a gente voltou, é uma outra pessoa, assim, sabe? É lindo ver como Deus age, como Deus não escolhe os melhores, Uhum. mas os mais disponíveis, como Deus transforma aqueles que estão disponíveis para ser usados por Ele, Sim, né? sim. E hoje você estando, né, à frente dessa igreja, como é que você tem visto o evangelho hoje, atualmente, nos dias de hoje, né? Olha, Porque eu vejo que você aí desde 2014 já como pastor, você carrega aí uma bagagem também, sim. não só com Deus, mas também de igreja, de pastoreio, do evangelho em si, das muitas igrejas que existem aqui, né? A gente está falando de Brasil. Como que você enxerga hoje Olha, o Drica, evangelho? assim, hoje a gente tem a pastor presidente Ola Martini Pozella. É um cara incrível que nos dá muita liberdade para trabalhar e para ser quem nós somos. Né? Ele sempre disse: não queiram me imitar, não queiram me imitar. A unção que Deus tem sobre a vida de vocês é uma unção diferente. Uhum. É algo diferente do que a minha e tá tudo certo. E por termos essa liberdade, a gente começa a observar coisas que a gente não gostaria de ver. Uhum. Muitas pessoas vêm muito machucadas, com histórias de abuso emocional, com histórias de cara, de coação, sabe? Uhum. Coerção, do tipo, cara, você tem que ser assim, você tem que fazer desse jeito. Pessoas sendo realmente tratadas dentro da nossa igreja através de um evangelho transformador. Né? O que vai tratar a pessoa, o que vai transformar o caráter da pessoa não é um evangelho barato. E o que Sim, eu vejo hoje, respondendo a sua pergunta, é um evangelho muito soft. É um evangelho muito que vem para palatável. agradar.
né? Eu quero aquilo que acalenta o meu coração, aquilo que fala comigo. E aí, quando eu não quero mais, quando Não não me serve mais. satisfaz mais, eu simplesmente viro e vou embora. Antigamente, você via as pessoas, os membros ficavam nas igrejas até a eternidade, Anos, sim. né? Hoje não, hoje as Hoje como pessoas transitam muito, transitam, né? né? Mas Deus tem levantado a gente para pregar realmente a Bíblia. Então, assim, eu creio O que evangelho puro e simples. puro e simples, porque se o evangelho não te confronta, você não tem como ser transformado, Verdade. né? Já deu tempo da gente ficar pregando sobre alma. Eu acho que é importante pregar sobre alma, Uhum. mas mais importante do que pregar sobre alma é pregar Cristo. Aquele que transforma a nossa alma, aquele que cuida das nossas feridas, aquele que nos liberta, sabe, dos nossos pecados. E é isso que não tem sido dito nas igrejas. Outro dia eu estava assistindo uma pregação de uma igreja, de um pastor, eu gosto de assistir, né? É uma forma de eu estudar. E Sim. caiu na mensagem desse pastor. Eu assisti 42 minutos de mensagem dele. Ele não citou Bíblia em Em um nenhum minuto. momento. Em nenhum momento ele falou, abra sua Bíblia, vamos ler aqui. Porque, lógico que a Sim. gente que está pregando ali, a gente sabe que existem tipos de pregações. Você tem a expositiva, você tem a contextual, você tem a temática, tá tudo certo. Todas essas Sim. pregações se comunicam Deus, se são cristocêntricas, show de Tá bola, valendo. segue. Né? Mas assim, não citou a Bíblia. Né? Não falou, abra sua Era um Bíblia, coaching. vamos ler. Então, assim, cara, é terrível o estrago que essas pessoas têm E feito. acho que cai muito naquela questão de trazer muito a teoria da Ah, tem prosperidade, muito, cara. né? O egocentrismo, É tudo a sua voltado pro homem. experiência, né? É Que eu tudo acho que voltado pro homem. as pessoas que às vezes estão à frente têm que tomar esse certo cuidado, porque se ela começa a passar do ponto e colocar muita experiência dela, Vira uma teologia. exatamente. Isso é horrível, isso é diabólico, isso é maléfico, isso destrói as pessoas. E o que acontece é que ao invés de trazer as pessoas mais para perto da igreja, as pessoas se machucam, vão embora, e aí você tem aí, cara, um monte de Todo um heresia sendo trabalho. pregada, todo um trabalho feito por igrejas sérias como a Zion, como a IA e outras igrejas, Sim, né? Acaba que, cara, a gente fica catando caco é depois verdade. aqui, tentando E eu reconstruir aquilo que vejo foi quantas quebrado. pessoas, situações, né, como essa que você citou, de terem sido machucadas pela igreja, e aí muitas vezes não olhar para Cristo, olhar, na verdade, para a dor dela É. e não ter a resiliência de continuar, porque quando você olha para Cristo, você vai estar inserida num lugar e você vai permitir que o Senhor te cure Exato. e que você realmente persiga lá para o propósito que Deus tem para sua vida, tal, realmente vai perdoar, vai ser a expressão de Cristo. É. Agora, se você não olha, você olha para sua dor, você se afasta, É. né? Você acaba não vivendo o propósito de Deus. E eu conheço tantas pessoas que Sim. hoje estão nesse lugar. Eu tenho até uma experiência recentemente, recentemente não, uns 2 anos atrás, me procurou um cara, um homem, já formado na vida, né, enfim. Ele falou assim: por que que eu devo frequentar a sua igreja? Porque a minha história é essa, assim, uma história muito triste, né? Uma experiência ruim, péssima. Eu falei, cara, se você tá procurando a igreja perfeita, Não você vai não vai existir. encontrar. Não vai. Né? Aqui nós não somos uma igreja perfeita, né? Mas eu posso te afirmar que nós somos uma igreja séria, uma igreja que Uhum. prega Cristo e Cristo está no centro. E sempre que nós passamos do ponto em alguma coisa, nós aceitamos a repreensão e a correção de Deus. Então, se É você isso. deve ou não frequentar, pergunte para Deus. É. Eu posso te falar quem nós somos e aquilo que nós acreditamos. O que nós acreditamos é que na inerrância da Bíblia, o que nós acreditamos é Cristo suficiente, o que nós acreditamos é no plano da salvação e na redenção do homem. Aí eu fui falando ó, aquilo que nós acreditamos, a nossa visão, os nossos valores. E, cara, ele foi se identificando e aquilo foi desarmando ele. Porque parece que ele estava me colocando numa sabatina, né? Tipo, Aham. deixa eu ver se eu tô apto a entrar na Para sua estar. igreja, Acho que entendeu? muitas pessoas, né, falando de evangelho, elas estão nesse lugar, né, de falar, não, eu não tô preparado, não é o momento, não, eu sou muito pecadora, não, né? E, cara, e a maior mentira que Satanás tem Sim, dito é isso: tem tempo. Você não precisa decidir isso sim. agora. Você curte sua vida, vai viver, vai curtir, vai pra festa, vai quebrar na noite. Seja feliz. Vai ter tempo pra você voltar E muitas e vezes se não tem, reconciliar. né? Não tem. Eu vejo uma urgência Tem. no coração de Deus acerca disso. Eu acho que é por isso que Deus tem levantado tantos remanescentes, tem levantado também igrejas sérias, cristocêntricas, que
trazem essa verdade do evangelho puro e simples, porque eu acho que é voltar realmente na simplicidade do que é o evangelho. Sabe, Drica, é voltar ao raso. Aham. E não o raso no sentido ruim da palavra, mas aquilo que antecedeu a profundidade. Sim. Entendeu? Eu não acho. O problema é que a gente tá querendo levar as pessoas a nadarem em alto mar, sendo que elas não sabem nadar. É. Sabe? Então eu sinto que é tempo de nós ensinarmos de novo o que é adoração, o que é louvor, o que é oração, o que é jejum, sabe? Cara, o que é vida O com que Deus. funciona Você de entendeu? verdade. E E é o que tudo gera nós precisamos. transformação de verdade. Você entendeu? Você não precisa de uma teologia Sim. da prosperidade para entender que Deus é o provedor. Você não precisa de uma teologia de cura para saber que Deus continua operando milagre. Sabe? Eu tenho um asco disso de vem na minha igreja que você vai ser curado. Cara, como assim? Você vai ser curado se o Espírito Santo assim quiser. Se ele não Sim. quiser, você não vai ser, meu irmão. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Eu já vi pessoas sendo curadas na igreja, eu já vi pessoas sendo curadas em casa, eu já vi pessoas sendo curadas em pontos de ônibus, entendeu? Sim. Não, mesmo na pandemia, tantos milagres que a gente viu, Claro. né? Porque foi um momento que a gente não pôde, como igreja, estar juntos, né? Sim. No templo, no local físico, e Deus operou, né? De uma forma sobrenatural através da internet, alcançando lindo. tantas pessoas, trazendo cura. E aquilo que parecia ser ruim para a É, igreja se verdade. tornou em algo poderoso. Sim. Né? Nós, assim, a Yacht Church explodiu na pandemia. Não, o canal do YouTube do Lamartine explodiu Sim. na pandemia, né? Então, assim, aquilo que era ruim e realmente foi horrível, né? Sim. A pandemia foi algo realmente muito desastre, né? Mas como Deus consegue operar e trazer... Nada passou despercebido Nada, do Senhor, e eu acho que Ele usa essas oportunidades para realmente a gente voltar Volta para Cristo. para realmente o que importa, que é Jesus, para o evangelho que é puro, que é simples, que é na simplicidade, que é voltar para a intimidade com Deus. E é tudo, cara. É tudo. Se alguém me perguntar o que eu devo fazer, eu falo, entrega a sua vida para Jesus, cara. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Salmos 37:4. Sabe, é isso que a gente precisa pregar. É isso. É maravilhoso ver, né? E eu imagino que você tem zilhões de testemunhos e experiências. Tem alguns muito legais. Tem alguma que você lembra, assim, que você queira compartilhar? Até para ativar a fé aqui de quem tá Cara, ouvindo. eu tenho um que eu já contei algumas vezes. Eu tava levando meu filho em algum lugar aqui dentro de Alphaville mesmo, e eu fui parado numa blitz. E a forma como o policial me abordou foi uma forma muito agressiva, Tá. né? Arma apontada e tal, e eu abri meu vidro e eu falei, tá tudo bem, né? Pedi os documentos, eu entreguei os documentos, né? Ele não pediu pra eu descer em momento algum do carro, né? E ali, naquele primeiro contato, ele já foi se desarmando, já foi, né? Se desarmando assim, né? No aspecto de baixando um pouco e tal. E aí o meu filho me perguntou no banco de trás, por que que ele tá tão bravo? Por que que ele tá tão agressivo? Por que que ele fez isso? Por que que ele apontou a arma? A gente não é ruim. O Enzo, ele tinha, eu acho que uns 8 anos. Eu falei, filho, essa é uma profissão que é muito tensa, é tensão o tempo inteiro. Ele não sabe quem ele tá abordando. Sim. Ele não sabe se é uma boa pessoa, se é uma má pessoa, se a pessoa vai ser educada, se a Ele pessoa tem vai que ser estar grosseira. armado no sentido de... Né? Um policial, só quem é policial sabe, eu não sou policial. Né? Mas eu sei a tensão Ainda que mais deve no ser. Brasil, né? Recentemente, só um amiguinho do meu filho perdeu o pai que era policial. Entendeu? Olha só. Então, assim, só a gente sabe. Sim. Né, a gente não sabe, só eles sabem o que eles passam. Mas, enfim. E aí eu falei, o que que a gente pode fazer de diferente por ele? E ele falou, vamos orar por ele. E eu falei, então vamos orar por ele. Aí quando ele chegou, eu li lá Silva. Eu não sei se era cabo, se era soldado. Ele entregou, falou, tá bom, boa noite. Eu falei, posso orar por você? Ele falou, pode. Ele já desarmou. Já desarmou na hora. Eu falei, posso descer do carro? Aí ele, pode descer do carro. Desceu eu e meu filho. Que lindo, E eu que coloquei a legal. mão no ombro dele e comecei a declarar a palavra de Deus sobre a vida dele. Você tem valor, o que você faz, nós valorizamos. Deus proteja o Silva, proteja a sua casa, proteja os seus filhos, leve ele de volta em segurança, blinde ele, Senhor, não deixe com que nenhum... Aí comecei a falar de Cristo e quando eu fui ver ele estava chorando. Né? Porque é isso que a palavra de Deus faz, né? E aí, Toca mais profundo. quando acabamos a oração, ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, pode me dar um abraço. E ali a gente se abraçou e tal, e deu tudo certo. Assim, a palavra foi lançada, Sim. a semente foi lançada, Sim. mas assim, é o que a palavra de Deus gera. Quando ela Isso. toca a nossa alma, cara, não é possível nós que um dia conhecemos a Cristo, olharmos para a cruz
e não nos arrepiarmos, e não tivemos nenhum tipo de sentimento. Sim, É impossível você ficar inerente olhando para a cruz verdade. covar, entendeu? Não, e é muito incrível, né, o que o evangelho faz. É doido. É doido. Eu também, as minhas experiências, né, nesse período, são 10 anos aí também de conversão, e eu posso dizer que também já vivi coisas incríveis com Deus, e é só o começo. Eu acho que até eu estar aqui hoje com esse podcast, trazendo cosmovisão bíblica, trazendo realmente a palavra de Deus, sendo mais intencional, é porque Deus realmente tem trazido uma urgência, sabe, no meu coração. É isso mesmo. Porque eu vejo que é um tempo que precisa intensificar o evangelho. Eu acho que a gente tem que usar o que a gente tem nas nossas mãos. Drica, e é tanta coisa ruim sendo postada. Sim. As pessoas têm tanto acesso, né, às redes Muitas sociais, é informações. muita coisa. Então, assim, o cara pesquisa aquilo que ele quer ouvir. Exato. Então, assim, como ser prósperos? Como ser próspero? Como ter provisão? Como isso? Como, sabe? E aí ele vai filtrando e aí ele começa a consumir só aquilo que ele gosta de ouvir, Sim. né? E tá errado, porque o evangelho, a palavra de Deus é multiforme, entendeu? Uhum. Ela abrange todos os aspectos, desde de racial, família, casamento, Sim. aborda tudo e nós temos que estar prontos para transformar a nossa mente. O problema é que hoje o que as pessoas fazem é que elas pegam a palavra de Deus e querem moldar a palavra de Manipular. Deus à cultura do dia de hoje. Sim. Só que nós fomos chamados para transformar a cultura. E nós usamos da Bíblia para transformar a cultura. É isso. Entendeu? Não o oposto. E é por isso que existe hoje tanta heresia. Porque é mais fácil falar a respeito de nós precisamos ressignificar, nós precisamos reescrever, nós precisamos reinterpretar, do que seguir aquilo que está lá. Sim. Entendeu? Você percebe que E uma que pessoa. perpetuou há mais de 2000 Pô, anos. cara, e quantas pessoas já não tentaram mudar? Sim. Sabe? Agora sim, o que é mais fácil? Para aqueles que são obedientes, você percebe que ninguém questiona. Agora, aqueles que querem arrumar um jeito de justificar os seus erros, é mais fácil questionar a Bíblia e mudar a Bíblia do que mudar a si próprio. É, pegar um trecho ali do que realmente cabe. Cabe. E, Pô. não, essa parte do perdão, não. Não, essa bem parte assim. de realmente viver em santidade, não. Então eu vejo muito isso, e eu vejo muito também, né, aproveitando os coachings, aproveitando também toda essa. Nada contra coaching, nada disso, né? Mas Sim. a gente vê que hoje tem muita gente que traz a palavra de Deus, usa, né, o nome de Deus para realmente, às vezes, trazer algo, mas você vê que muitas vezes não se sustenta. Não tem como. Né? Eu também eu não tenho nada contra coach. Eu acho que existe o lugar certo. Sim, O que me incomoda é fazer coach em cima de um púlpito. Isso me incomoda. Porque púlpito isso. não é palanque político, Sim. púlpito não é lugar para você vender produto, púlpito é lugar para pregar o evangelho. É só isso. Então, assim, você quer ser coach? Cara, existe o seu mercado, existe. Cara, vai lá. Não, existem ferramentas Ajuda. incríveis também, E né? a gente tem muito coach sério, que a gente, Sim. quando a gente fala coach, o negócio ficou tão banalizado Exato. que aí você só pega os ruins. Mas tem pessoas sérias que fazem trabalhos incríveis de ajudar pessoas, de melhorar a eloquência das pessoas, Sim. fazer um trabalho específico, né? Mas existe lugar. O problema é que o coach, ele não vai falar o que a palavra de Deus diz. Ele pega partes, frações, e aí tira do contexto e usa de pretexto para criar suas próprias narrativas, entendeu? E o que tem de gente, né, Ramon, que eu vejo caindo, né, em várias ciladas mesmo, armadilhas, e geralmente esses valores não são baratos, né, para Não. participar. Então, nossa, o que eu vejo de testemunho, assim, de pessoas contando que entregaram a vida ali, e muitas vezes saem sem ter uma perspectiva, sem ter uma resposta, sem ter algo, com o mesmo buraco que entrou, né? É isso, Derico, é buscar preencher um vazio com coisas que jamais vão preencher, Sim. né? Então, assim, você tem um vazio na sua alma. Existe uma frase que as pessoas dizem que o vazio da sua alma é do tamanho de Deus. Não, cara, Deus é muito maior do que o vazio Sim, da sua alma. verdade. Entendeu? Mas assim, as pessoas buscam preencher como? Então, eu estou infeliz no meu casamento. Eu vou preencher de uma outra forma. Eu vou caçar alguém, eu vou... E aí, inclusive, hoje a psicologia ela se torna algo muito perigoso. Também nada contra psicólogo, pelo Sim. amor de Deus. Minha mãe é psicóloga, inclusive.
Mas assim, esse papo de seja feliz, busque a sua própria felicidade, também não é bíblica. O amor venceu, Não, seja não, feliz. não é bíblica. É, Não existe isso na Bíblia. A sim. Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então assim, vai ter momentos na sua vida que você vai estar brabo pra caramba, vai ter momentos que você vai estar querendo arrebentar todo mundo. Que o casamento não vai O casamento estar não mil vai estar legal, entendeu? maravilhas. Mas tem de bom ânimo. Sim. Busque através da palavra de Deus. E Em hoje todas as áreas, né? é isso. Vão E hoje o que ter acontece é isso. momentos. Se busca, né? Se nós pegarmos historicamente, o que levou à queda de Lúcifer e o que levou à queda de Adão e Eva foi a rebelião. Mas o primeiro estágio da rebelião é a insatisfação. Uhum. Então, assim, eu estou Fato. insatisfeito, por quê? Porque eu não tenho o que eu acho que eu deveria ter. Então, peraí, então eu vou me rebelar. Quando as pessoas estão insatisfeitas, o que acontece, percebem em pessoas. Sim. Se muda cabelo, se muda carro, muda-se de casa se tem condições, muda-se de casa, muda os filhos de escola, Muda de muda de esposa, estado, muda de muda de país, marido. muda de marido e continuam infelizes. Por quê? Porque a Sim, insatisfação não está no externo, está no interno. exato. E aí essa insatisfação, a única pessoa que pode trazer palavra de discernimento, sabedoria, é Cristo. É Cristo Preencher, que né? vai preencher essa sua insatisfação e essa insatisfação vai se tornar ingratidão. É. Porque a partir do momento que você entende quem ele é na sua vida, você não precisa de mais nada. Entendeu? Você vive, confia naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele vai fazer. Meu casamento não está bom hoje. Então, calma aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar mais? Vou orar mais. Eu tenho que amar mais a minha esposa? Eu vou amar mais a minha esposa. Sabe? Se o meu relacionamento com meu filho não tá tudo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter mais tempo com meu filho? Eu vou ter mais tempo com Eu meu acho filho. que o evangelho ele sempre nos faz um convite para uma ação. Né? Porque a oração é isso. É É você isso? se conectar com Deus, mas também você agir, você ter uma postura ali também de ouvir, de estar atento e também de ter esse passo, muitas vezes, Sim. né? Eu sempre entendo que o evangelho ele traz essa questão de você ter uma ação. A atitude ela é importantíssima. Não adianta você só orar por um emprego se você não for atrás do emprego, Exato, né? né? As promessas, tanta gente que eu vejo que colecionam promessas e nunca vivem as promessas. É. E é uma coisa que gera até um temor no meu coração, né? De eu falar, Senhor, eu vejo que o Senhor já me liberou tantas promessas que eu não seja realmente uma dessas pessoas que vão só colecionar, mas que a gente possa ativamente, de forma intencional, Exato. buscar, É isso. perseverar quando é necessário, né? Na oração e também conquistar as promessas, até para que realmente a glória de Deus possa vir, as pessoas possam conhecer ainda mais Cristo. O reino de Deus é tomada força, né? Sim, Então, assim, você não fica olhando um filho seu se afogando. Né? Você exato. vê ele passando perrengue, você vai pular lá dentro. Mesmo se você não souber nadar, existem relatos que Aham, mostram isso, né? Que mães muitas vezes morrem porque pularam em algum lugar para salvar um filho que estava sendo afogado. sim, Salvaram o filho e acabaram morrendo. Então, sim. assim, nós precisamos de ações. Né? A palavra de Deus tem um trecho que diz assim: filhinhos, não amemo-nos apenas de palavras, mas com ações. Sim, Então é necessário que, mais do que falar, que nós façamos. sim. Isso serve para a nossa vida. Você que é pai, você que é mãe, você tem que entender que muito mais do que te ouvir é o exemplo que você dá dentro da sua casa. O seu filho te observa muito mais do que ele te ouve. Nossa, com certeza. Entendeu? Então, assim, é atitude. Então, assim, E não se você adianta. for ver, né, falando até não só o relacionamento de pai para filho, mas em qualquer lugar que a gente está, as pessoas inspiram, a gente acaba inspirando. Boa, Ou você inspira e influencia, ou você é você é influenciado. influenciado. É isso, é exatamente isso. Né? Então, assim, eu acho que chegou o tempo da igreja se posicionar de forma séria. Porque eu acredito que todo pastor vai prestar conta para Deus pelo serviço e pelo desserviço. Sim. Mas os membros da igreja também vão, Drica, eu tenho certeza disso. Que assim, Então, essas pessoas que fomentam, que alimentam, que idolatram, que colocam pastores em pedestais que não devem estar, vão prestar conta para Deus na mesma medida. sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu acho que hoje, até falando um pouquinho muito dessa questão de muita informação que realmente tem ficado à disposição das pessoas de forma muito fácil, eu acho que as pessoas acabam também se acomodando no sentido de ter essa intimidade com Deus, de buscar a intimidade com Deus. Acho que muitas pessoas, às vezes, acham que é muito mais fácil você ir buscar algo pronto, mastigado e, sabe, disponível ali, do que você mesmo construir isso no secreto. É, Você entende? eu Você entendo. enxerga isso dessa Enxergo, forma? com certeza, porque
É mais fácil eu terceirizar a responsabilidade do que assumir a minha Tudo, né? responsabilidade. Relacionamento com Deus requer compromisso. Então, assim, não é simplesmente uma oração de confissão e já era, tá tudo certo, segue a Sim. vida. Não, cara, Deus quer que você viva o evangelho na sua plenitude, mas existem preços que você tem que pagar. Sim. Então, a luta contra a carne, né, do espírito contra a carne, posicionamento. A gente vê igrejas falando a respeito da hipergraça, da graça suficiente. A graça ela é hiper por si só, a gente não precisa ressignificar o que é a graça. Sim. Mas a gente se esquece que a palavra de Deus nos ensina que sem santidade ninguém verá Deus. Sim. Então as igrejas não ensinam isso. Por quê? Porque para eu falar de santidade, eu tenho que falar de separação. Para eu falar de separação, eu tenho que falar a respeito de abnegação dos seus pecados, de você abrir Verdade. mão das suas vontades para seguir a vontade de Deus. Aí não é popular. Aí não enche igreja, não lota igreja, não traz membros. Então, assim, nós precisamos entender que relacionamento com Deus, existe um preço que foi pago por você. Mas você também precisa pagar um preço. De se Não, até separar, porque existiu também um alto preço de Jesus naquela cruz por nós, né? ninguém nunca vai conseguir chegar perto desse, Sim. desse nível de sacrifício. Sim. Mas o mínimo que a gente tem que fazer é se relacionar com Deus, entendendo aquilo que ele tem, os princípios que ele tem, entendeu? Não, com certeza, com certeza. E como é que você vê, né, falando um pouquinho de futuro, como que você vê a igreja, para onde que ela está caminhando, o que que você como pastor, né, conversando aí, com certeza você tem vários outros pastores que você troca ideia, comenta, o que que você tem sentido para esse novo tempo, né? A gente está falando de tempos difíceis que a gente vê também na economia, Uhum. no atual cenário, né, com tantas ideologias de gênero, tantas ideologias também sendo construídas na nossa Sim. nação de forma errada. Como que você enxerga os caminhos assim da igreja? Drica, das igrejas sérias, né? Nós Aham. vamos falar das igrejas sérias. Eu acho que as igrejas sérias vão estar cada vez mais cheias de pessoas. Uhum. Porque tem muita gente que entendeu que essas ideologias anticristãs, antibíblicas, não levam a lugar nenhum. Né? Então, assim, existem ideologias que veio para destruir a imagem do homem. Sim, Né? Existem ideologias que veio para destruir o plano perfeito para a família. Então, as igrejas que pregam o evangelho puro e simples, né? E simples é diferente de simplista. A gente precisa uhum. entender bem isso, né? Sim, O evangelho simples, que é um evangelho com fácil compreensão, mas ao mesmo tempo profundo, porque fala a respeito do sacrifício de Cristo e do amor dele e tudo mais, eu creio que essas igrejas vão estar cada vez mais cheias, porque pessoas sérias não querem mais simplesmente ouvir palavras rasas. sim. Pessoas sérias não querem simplesmente ficar ouvindo, você pode, você é capaz, Deus é contigo. Não, cara, o Sim. que eu preciso O me amor tornar? de Deus. Deus é amor. Cara, Deus é amor, Deus é justiça, viu? Sim. Presta atenção. É. Entendeu? A gente tem que falar sobre isso. Então, assim, eu creio que essas igrejas vão estar cada vez mais cheias de pessoas sedentas. E aí eu Também. creio que pode sim vir um avivamento através dessas igrejas. Uhum. Porque onde existe um aglomerado de pessoas que se reúnem para buscar Deus com um único propósito, Deus se manifesta. Pentecostes foi isso. Sim, Tantos outros momentos da igreja primitiva foi isso. Se nós pegarmos a história do mundo, foi assim. sim. Se nós pegarmos a história de ah, John Wesley, de Billy Graham, de William Seymour, de Aimee, de tantas outras, Kathleen Cohen, de tantas Uhum. pessoas, se nós pegarmos a história de George Williams e tantas outras pessoas, a gente vai ver que o ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito trouxe o avivamento, e o avivamento não foi somente uma onda do Espírito, mas ela foi uma transformação cultural, uma transformação Reforma, social, sim, uma reforma nos estatutos e nas leis da cidade, sim. né, e dos estados e dos países. Então eu creio que as igrejas sérias vão caminhar para isso. Então eu creio sim que as igrejas que não são sérias também vão arrastar muita gente para um lado muito ruim. Sim, E a gente vai ter que se posicionar de forma radical. O evangelho não dá para ser negociado. Então, não da dá para mesma ficar forma, não dá para ficar em em cima cima do do muro. muro. O que Deus fala para Sim, a igreja lá em Apocalipse, que ele entendeu? vomita. Cara, é melhor que você fosse frio do que fosse morno, entendeu? Verdade. Então, eu creio que as igrejas sérias vão viver esse momento, mas essas outras igrejas que não são sérias vão tentar com muita força pregar ideologias para convencer pessoas, Confundir. confundir, convencer pessoas a ir para um lugar de um evangelho muito superficial, muito superficial. É isso. E eu vejo uma indignação, assim, até as pessoas que hoje são ainda
recém-nascidos, digamos assim, na fé, né, novos convertidos, ou então que ainda nem são convertidos, que nem conhecem Jesus, eu vejo que existe essa indignação, acho que por tudo que a gente tem vivido como nação, por tudo que Deus está fazendo, Sim, eu vejo que existe essa indignação no pai de família, que é um existe. pai tradicional, que tem princípios, que tem valores, porém talvez ainda não conheça Jesus. Você sabe que eu tava com a Érica no sábado e a gente tava conversando ali e eu chorei muito com ela. Eu chorei porque eu sinto mesmo uma urgência Sim, eu no também. evangelho. Eu não sou o cara, eu não sou santo. Sim. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus rompantes As de nossas raiva, lutas. as minhas lutas, cara, os meus espinhos na carne, É. como Paulo teve. Mas o que eu vejo, assim, e tenho recebido muita gente destruída emocionalmente. Sim. E aí a gente constrói algo, a gente tenta ensinar algo, a gente mostra o caminho, a gente aponta a direção. E aí, um erro, elas jogam fora tudo aquilo que foi ensinado. É E verdade. aí a gente vê isso, cara, as igrejas se degladiando. As igrejas brigando, uns falando mal dos outros nas redes Uma sociais. disputa, uma Cara, competição, sabe, né? como se nós fossemos donos das ovelhas. Se o pastor é Cristo, nós somos todos ovelhas de Cristo. Sim. E a igreja com I maiúsculo, né? A gente tem que Sabe? pensar que quando a gente chegar lá no céu não vai ter placa de Não, a gente vai igreja, estar a gente tudo vai ser só junto. um povo. Assim, nós da IA amamos a Zion. Sim, Nós amamos servir o Dunamis, nós amamos ajudar igrejas sérias que vivem realmente o evangelho, cara, genuíno. E a gente, mais do que falar, a gente vê isso. e Né? vive E junto, vive né? junto, a Pega gente na caminha mão, junto. abraça. Eu Pô, acho que tava com o Theo compartilhar, recentemente, converso com todo mundo lá da Zion. E assim, e a gente aprende. sim. A gente compartilha informações. Estive recentemente com o Daniel também, que é um Ah, cara Dênio, incrível. querido. Um homem de Deus, assim, Sim, sabe? E tenho tentado me aproximar desses caras, porque eu entendo que Deus tem levantado nessa geração homens, pastores e pastoras para unir, para se unir, para entender que não existe mais paredes, sim, sabe? Que o evangelho ele é para fora, cara. Que a sim, gente precisa juntar forças e unir sim. forças, não cada um trabalhando no seu quadrado. Eu Verdade. não tô desmerecendo, Drica, pelo amor de Deus, aquilo que foi feito. Né? Tudo Lógico, aquilo que a gente recebeu de legado foi plantado com muito suor. sim, Eu vejo das isso. outras Das outras gerações. A gente gerações, tem que honrar isso. se a gente pegar Sara, se a gente Sim, pega o próprio Lamartine Pozella, se a gente sim, pega tantos pastores que sabe, que derramaram tanto, que se sim. dedicaram tanto, que se separaram tanto, que sofreram tanto, sabe? A gente não pode desmerecer aquilo que foi Com feito. certeza. Sabe, se nós estamos hoje, onde nós estamos é porque é um legado que nos Sim, foi entregue. A sim, gente, a partir de então, começa a construir a sim. nossa história e o legado que nós vamos deixar para os nossos Eu filhos, vejo para os muito nossos que é netos. uma nova forma de Deus se manifestar, é um novo tempo também. E não Exato. existe mais tempo também. Eu sinto também essa urgência, né? É muito interessante ver hoje, Cara, até. E Deus tá unindo. Deus tá fazendo e tá muito lindo. E o apoio, né? O apoio dessa geração um pouco mais antiga que a nossa, do tipo, Vai. I got your back, sabe? Eu tô com Aham. você, eu tô aqui, Sim, você não tá sozinho. O que deu errado comigo, eu vou te ensinar para que você não incorra no mesmo erro que eu sim. cometi lá no passado e tal. Então, assim, eu tenho visto, cara, o evangelho ele vai crescer muito Eu ainda. também. Em Eu nome de tenho Jesus. essa sensação também no meu espírito. E eu acho que é por isso que é muito legal ver tudo que Deus está fazendo e compartilhar mesmo, Sim. né? Assim, ver o que Deus tá se manifestando, como ele está se manifestando. E é muito legal. E até agora, mudando um pouquinho de assunto, né? Eu sei que você é uma pessoa que tem família, tá aí tempo integral no ministério. Como que você hoje realmente faz para desconectar, para ter o seu tempo? A gente treina junto, A né? gente Na treina academia eu lá. sei que é um tempo rápido Assim. ali, mas é um momento também que você desconecta ou não? Drica, eu vou ser muito sincero, eu treino pra poder comer, né? Juro pra você, assim, eu treino com o objetivo, poder comer o meu McDonald's em Comer, paz no fim de levar os filhos semana, para comer levar o filho pra McDonald's. comer o Pets lá no shopping, Que entendeu? Eu legal. amo comer. Ah, É, o que o crente mais gosta de fazer é porra, comer, a né? gente não pode fazer outras, né? Não pode beber, então a Verdade. gente come e tá tudo certo. Mas assim, academia eu entendo que ela é importante pra eu estar bem, pra pregar, pra, né, enfim, cuidar da minha saúde, é Sim. importante eu cuidar da minha saúde. Eu, eu, Para eu, viver o propósito que Deus tem, né? eu preciso de saúde, né?
onde eu realmente me desconecto, que eu acho que eu penso mais em mim ali é no jiu-jitsu. Eu amo Legal. jiu-jitsu, sou um praticante de jiu-jitsu há 14 anos. Então, nesse lugar, eu me desconecto. Agora, pra diversão, me desconectar e me divertir, aí é família. É Família. eu ter o tempo com os meus filhos, é eu ter o tempo com a minha esposa, a gente sair, nós 5 agora, e almoçar. Às vezes um simples almoço, assim, renova as minhas Sim. forças de um outro jeito, sabe? Ah, é Então, tão gostoso, tá né? com eles, assim, eu tiro férias geralmente em julho, então eu passo o ano inteiro esperando o mês de julho, sabe? Porque ali eu desconecto de tudo, Sim. meu celular ele não vai trabalhar, eu não vou receber ligação, sou eu e os meus filhos. E é o Ali que tempo que eu tenho. você resgata o Ali eu combustível. renovo tudo. Que Tudo que eu legal. tiver eu renovo. Aí eu brinco do que. Porque ali eu vou ter paciência. A minha visão só para eles. Existem, logicamente, que eu não desconecto só nas férias, né? Existem Sim, as minhas folgas, os meus finais de semana. É o tempo que eu tenho com a minha esposa à noite, de assistir um filme, está de assistir uma junto. série. Sim. Às vezes simplesmente jantar e conversar a respeito da vida. Isso já é, né? Já é o que realmente me desconecta e me E traz o paz. principal ministério, né? O primeiro ministério é a É a família, né? família. Eu falo na igreja. Falo, Sim, cara, não adianta você vir aqui servir, se matar de servir se o seu casamento estiver indo pro vinagre, amigo. sim, Vai cuidar da sua esposa, vai cuidar do seu filho, vai cuidar exato. da sua família. É isso. Quando eles estiverem sendo bem cuidados, aí você tá apto para vir aqui É e isso. servir com a gente, né? Que Mas o meu legal. jeito de desconectar mesmo é gastar tempo Muito com a bom, minha família. muito bom. A gente está encaminhando aqui, né, para o final do Ah, nosso que pena. podcast, né? O tempo voa, mas uma chave. Eu queria que você compartilhasse uma chave aqui para o pessoal que está nos ouvindo, acerca do evangelho mesmo, dessas percepções que você tem tido. O que que você Eu acho pode. que a gente já falou isso, mas eu sinto que é o que arde hoje, tá ardendo aqui nesse momento no meu coração. Eu não sei se é algo direcionado ao público que está assistindo, mas eu sinto que existe uma história que conta que houve uma reunião entre os Uhum. demônios porque o diabão viu lá, o capiroto viu que o evangelho estava se expandindo. Isso é uma história, tá, gente? Ninguém me contou, é uma ilustração. E aí o evangelho estava se expandindo, e aí o diabo viu e falou: cara, a gente precisa fazer alguma coisa para impedir esse crescimento, porque a gente está perdendo aqui nesse jogo, a gente está perdendo. Aí chegou um primeiro capirotão lá e falou assim: pô, e se a gente colocasse imoralidade no meio deles? Aí o diabo falou: pô, isso já tem, isso distrai, mas quando acontece o encontro ali, né, perdemos. Aí se a gente colocasse teologias no meio deles, né, ideologias ou teologias mesmo, uns mais tradicionais, outros mais tranquilos, o diabo olhou e falou, cara, ó, pode ser interessante, pode gerar uma rivalidade dentro deles, eles podem se distrair e perder realmente o propósito, mas eu ainda não acho que é isso. Porque o cerne vai continuar sendo Cristo, e aí a gente vai perder do mesmo jeito. Aham. E aí um diabinho chegou lá, um pequenininho, um Aquele que capetinha, você não dá aquele nada. que você não dá nada, falou assim: e se a gente dissesse para eles que ainda tem tempo? E se a gente falasse para eles que eles não precisam da urgência, que eles podem decidir isso amanhã? E aí a gente trabalha para tentar tirar a vida deles aí nesse período que eles acreditaram. Então eu sinto que é isso. Eu sinto que o que o diabo tem dito para a juventude, para as pessoas mais velhas, para as crianças, ainda tem tempo. Você não precisa decidir isso agora. Sim. Você não precisa decidir isso agora. Existem outros caminhos. Vai curtir, vai viver, vai, sabe, vai. Cara, seja feliz, Experimentar. experimenta, é importante, sabe? E viva, porque depois você decide isso. E esse depois nunca chega. Eu tive uma experiência, Drica, que quando eu me converti, eu queria que todo mundo se convertesse. Sim. Porque a experiência que eu tive, assim, me resgatou, mudou a minha Transformou, sim. identidade, como eu me enxergava, né? E tinha um cara que andava comigo que era muito maluco, assim, da pá virada. A gente, antes da conversão, antes de eu aceitar Cristo como Salvador e ser protestante, né? A gente ia muito pra rolê, curtia muito, ia pra samba, ia pra tudo quanto é lugar. E eu nunca falei de Jesus pra ele. Eu falei pra outras pessoas. E Não eu falou nunca pra falei, ele. eu não falei, eu não sei o porquê eu não falei, Uhum. né? E teve um dia que eu falei, eu vou falar com ele hoje. Era uma sexta-feira, eu falei, sábado eu vou falar com ele. E eu liguei pra ele, eu marquei com ele, eu falei, cara, vamos conversar sábado e tal. Ele falou, pô, vamos. E naquela noite ele morreu. Meu Um acidente Deus. de carro na marginal. E eu carreguei a culpa disso durante muito tempo. Muito tempo. Porque
a minha próprio sentimento de ainda tem tempo de eu falar com ele. Sim. Ainda tem tempo, eu posso falar com ele amanhã. Se eu tivesse falado no dia, talvez ele não tivesse ido para aquele lugar e não sofrido esse tipo de acidente. Graças a Deus, que Deus ele é incrível e ele olha e eu creio que ele levantou outras pessoas. É o que eu quero acreditar, sim. né? Que ele tenha levantado outras pessoas para pregar Cristo para ele, que no momento, talvez no seu último lapso ali, ele possa ter realmente entregue tenha, o seu sim, coração, tenha sido confessado salvo. Jesus e pedido: Jesus, me salva, isso é o suficiente. Amém. Né? Então eu acho que a chave é essa. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entregue seu coração para Jesus, cara, porque se existe um caminho, uma verdade e a vida, É é Jesus. Jesus Cristo. Nossa, profundo. É bem isso mesmo. É esse senso de urgência também que eu carrego, sabe? E era Comigo. pai, Drica. Uau. Era pai, né? Enfim. E assim, é uma tristeza que eu carrego, que Deus tem curado essa ferida aí, porque já Sim. faz mais de 10 anos, né? Sim. Faz, sei lá, Eu acho que 16 isso só anos. também ativa ainda mais o nosso É senso isso. de Eu não paro, cara. Se propósito Deus e mandar eu de falar, eu falo. urgência. Outro dia eu tava indo pregar no Mato Grosso do Sul. Eu era uma moça brava, eu falei: posso orar por você? Ela: pode, sabe? Eu falo, eu não tô nem aí, É não. isso. O máximo que ela vai falar é: não pode. Eu falei: tá bom, então. Eu oro quietinho aqui. Tudo certo. É Eu oro isso. pra você quietinho, você não precisa querer, eu oro. Esse passo de obediência tá nesse lugar, né, que eu vejo. E pra gente encerrar, eu tenho feito aqui uma pergunta bem interessante com os meus convidados, que é: se você tivesse que dar um conselho pro Ramon, há uns 10, 15 anos atrás, o que você falaria? Olha, essa é boa, hein? Eu acho que eu daria tantos conselhos, mas um em especial é: dê menos valor àquilo que as pessoas pensam sobre você. É, Porque durante muito tempo as marcas e os rótulos que as pessoas colocaram sobre a minha vida me machucaram e me direcionavam. uhum, Né? Então sempre fui muito direcionado por aquilo que as pessoas achavam de mim e coisas que eu nem era. Então, assim, eu era taxado de maloqueiro, de maloqueiro não, né? Mas de maconheiro, de de vários. briguento, e de uma. Eu nunca fui, cara, sabe? Eu nunca curti, sabe? Enfim, eu daria esse conselho: dê menos valor àquilo que as pessoas pensam sobre você. A partir do momento que a gente entende a marca que a gente carrega, que é o selo do Espírito Santo, Sim. é isso que importa. É Então, ouvir a voz dele, né? ouvir a voz Acerca da dele. nossa identidade, de É quem nós isso, é isso. somos. Eu Então, acho não me que importa o que as pessoas pensam sobre mim, eu me importa aquilo que Deus pensa sobre mim. é isso. Entendeu? Isso pra mim é o que tem valor. É isso. Então eu diria isso. Pra mim mesmo. Ouça menos as pessoas, E eu aquilo acho que que as isso vale pessoas para hoje pensam. também, Pra né? hoje também. Eu continuo nesse Não caminho. é? Tem que ser o nosso Entendeu? lema hoje para que realmente a gente não isso. se distraia, a gente realmente continue no propósito, a gente isso continue mesmo. fazendo o que Deus comissionou, né? Amém. Você sendo pastor, eu aqui comunicando, né? Trazendo realmente cosmovisão, trazendo realmente o reino de Deus. É E eu isso acho mesmo. que os frutos vêm. Vem, Drick, e continua, sabe? Não tira o seu olhar de Cristo. Esse podcast ele tem um propósito. Amém. E se você alcançar uma vida, já vale mais do que isso. 1000, sabe? Então, continue fazendo isso. É importante as conexões, é importante você estar conectada, Sim. mas mais importante do que tudo é que as pessoas entendam que Jesus Cristo é suficiente. Conheçam ele. Conheçam a verdade. Para a honra e glória dele. Amém. Amém. Que bom. Maravilhoso ter você aqui. Eu quero honrar a sua participação. Que isso. A gente está chegando Olha, eu ao vou ganhar um fim. Poderíamos ficar presente. aqui horas falando de Jesus. Falar de Jesus, a porque gente é vai longe. maravilhoso. Mas, ó, quero aqui te dar um Nath Mazzoni, que é uma confeitaria funcional. Ela fica aqui Olha. na região de Alphaville, Barueri. Delícia, obrigado. Zero açúcar, zero lactose. Ai, minha esposa que vai zero, amar isso ela aqui. vai adorar. Vai mais ali. Já chega fazendo a presença em casa. E esse aqui é pra você. É uma joia de propósito. Uau. E que possa realmente trazer ainda mais propósito para sua vida. Amém. Obrigado demais. Obrigado. Espero que você goste. É da Caroline Kern, minha apoiadora aqui. Obrigado, As joias que me vestem. Obrigado. E Obrigado pelo convite, por esse tempo. Foi muito especial para mim estar aqui. para mim também. Espero- Deus realmente preparou, Amém, né? eu creio. Foram tantos aí, vamos combinar a agenda. Demorou, mas saiu. É isso, agradeço também você que tem uma agenda aí super, né, tumultuada, com bastante coisa, vivendo o ministério. Então, obrigada pelo seu tempo e por compartilhar tanto aqui, transbordar tanto no dia de hoje. Amém. Conta comigo.
É isso, Você tem tamo um junto. intercessor para esse podcast. É isso, muito Deus bom. abençoe. E você que está nos ouvindo, espero que você tenha gostado desse episódio com o pastor Ramon Vilar. O arroba dele vai estar aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhá-lo. Ele que sempre aí está compartilhando nas redes sociais sobre Jesus, sobre o que ele tem vivido na IA Church, que você possa segui-lo, acompanhar a sua trajetória, né, o casamento dele, os filhos. São lindos, hein? São lindos. São 3. E eu quero agradecer também aos meus apoiadores, assim como a Carol, a Nath, são tantos apoiadores aqui que acreditam nesse projeto, acreditam nesse projeto que tem sentido, significado. Então, meu muito obrigado, a gente não faz nada sozinho. Você que é novo, tá chegando, já se cadastra aí no YouTube, no Spotify, porque além da história aqui, o compartilhar do Ramon, tem tantas pessoas interessantes aqui, bacanas, especiais passando, que com certeza vão trazer ainda mais chaves, insights para sua vida. E eu te vejo no próximo De Papo com a Drica.